No reino de Deus, irmãos, quem o mundo exclui, Jesus escolhe. Talvez você esteja aqui e tenha sido uma pessoa que não tenha tido muitas oportunidades na vida, ou que a vida bateu bastante em você. Mas Jesus escolhe aqueles a quem o mundo rejeita. E Jesus escolhe os impossíveis para que sejam os possíveis para Deus. Quem está vivo aqui diz amém. 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 Marcos 16. Pode abrir a Bíblia, que você que está com o celular, vou ensinar uma coisa para você. Coloque no Google aí no seu celular, coloque assim, Marcos 16, a sigla NAA. NAA. Você que tem o celular, coloque no Google, Marcos 16, e a sigla é NAA. É a mesma versão que eu estou lendo aqui, tá? Você que tem a Bíblia, abra. Você que depois lê o celular, guarde o celular. Desligue aqui o toque para não atrapalhar a mensagem nem você. Marcos 16, nós estamos preparados para ler a ressurreição de Jesus. Livro de Marcos na NAA, versão NAA 16. Todos acharam aí, irmãos? Amém? Quantos estão aqui? Deixa eu ver. Amém? Tem alguns que estão lá ainda, né? Cadê a Gabi? Está aí, Damila? Cadê? Gabi, você está aí? A Damila falou que... Levanta a mão para o pessoal te ver, levanta a mão. O pessoal falou que a Damila estava aí, aqui, mas não estava inteiramente aqui. Chegou já? Chegou? O resto que ficou em casa chegou? Você? Ela está metade, irmãos, não chega muito perto. É uma manhã sobrenatural, amém? Marcos 16, lê no teu celular aí, junto comigo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, diga bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro. Diga a palavra fugiram. Fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. E havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado quantos demônios? 7 demônios. E partindo dali, foi anunciá-lo àqueles que tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes ouviram que ele vivia e que tinha sido visto por ela, mas não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram créditos. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Quais sinais? Leia. Expulsarão demônios, falarão o que? Novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se lhes impuserem as mãos aos enfermos, eles ficarão curados.
De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Obrigado, Senhor, por esta manhã. O Senhor, há mais de 2000 anos, nesta manhã, tinha vencido a morte, ido ao inferno, pregado aos espíritos em prisão e trazido as chaves da morte. As chaves da morte estão na tua mão, por isso nós não tememos a morte, porque a morte para o crente, ela é apenas uma passagem. Nós te louvamos pela tua presença aqui, em nome de Jesus, amém. Quantos acreditam que Jesus que saiu do túmulo está aqui, irmãos? Amém? Maravilha. Samuel chegou agora. Vamos aplaudir o Samuel, irmãos. Chegou agora. Samuel, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Esse ressuscitou tarde, né, irmãos? Rolou a pedra, mas ele tentou passar pela fresta da pedra, não deu certo. Irmãos, eu quero falar hoje e à noite, 7 mensagens da ressurreição. Agora olhe para cá, não vai demorar. 7 mensagens da ressurreição. A primeira mensagem é que os excluídos são privilegiados. Eu vou ler os pequenos textos que estão aqui. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria de Magdala, Maria Madalena. Na verdade, irmãos, Maria Madalena, ela tinha vários atributos ali que não faziam com que ela fosse bem vista pela sociedade. Alguns teólogos dizem que ela era uma mulher da vida, né? Outros dizem que ela era uma mulher que foi casada muitas vezes, mas alguns dizem que ela era uma prostituta. Ela tinha 7 demônios e ela era uma mulher. Veja só, a mulher, ela não tinha poder de palavra nos tribunais. Ou seja, se uma mulher falasse assim: olha, eu vi ali na esquina assim, assim, os judeus não aceitavam, porque a palavra de mulher não tinha valor jurídico. Então, se o cristianismo é uma religião que foi forjada, ela foi forjada completamente errada, porque ela usou mulheres como as primeiras testemunhas. E se o cristianismo fosse uma história forjada, eles iriam forjar uma história assim: e foi Pedro de manhãzinha e abriu o sepulcro e viu que Jesus não estava ali, porque as palavras das mulheres não tinham voz na corte. Tudo que a mulher dissesse não valeria judicialmente. Mas 3 mulheres viram ele roubando a bolsa do outro, não tinha valor. Se um homem dissesse: eu vi ele roubando a bolsa do outro, aí sim tinha valor. Ou seja, o cristianismo começou totalmente errado, porque o testemunho de uma mulher não valia no tribunal. Ou seja, uma mulher falando que Jesus tinha ressuscitado não tinha valor. Tanto foi que os próprios discípulos não acreditaram nas mulheres. Depois eles foram correndo até lá, Pedro e João, mas de primeiro eles não acreditaram nas mulheres. Então Jesus, ele usa os excluídos que a sociedade não quer. No reino de Deus, irmãos, quem o mundo exclui, Jesus escolhe. Talvez você esteja aqui e tenha sido uma pessoa que não tenha tido muitas oportunidades na vida, ou que a vida bateu bastante em você, mas Jesus escolhe aqueles a quem o mundo rejeita. E Jesus escolhe os impossíveis para que sejam os possíveis para Deus. Por isso, se você é uma pessoa improvável, se você é uma pessoa que não tem valor para a sociedade, ou que todo mundo olha meio descanteado, o reino de Deus é para você. O reino de Deus é para aqueles que estão escanteados, aqueles que estão jogados no canto, aqueles que não têm valor. Maria Madalena não tinha valor, era provavelmente uma mulher que não tinha uma conduta correta, era uma mulher endemoninhada. Pode ser, viu, irmãos? A gente falava desde criança endemoniada, mas endemoninhada é uma pessoa que tem um ninho de demônios. Pode ser que você tenha sido uma pessoa endemoninhada. Maria Madalena foi uma das principais personagens do Novo Testamento, e ela era uma mulher que tinha sido endemoniada. Por isso, irmãos, Jesus não tem saco de lixo, amém? Jesus não tem aquele saco de lixo preto.
Jesus, ele mexe no saco de lixo para tirar eu e você de lá para fazer alguma obra grandiosa. Amém, igreja? Muito bem. Em segundo lugar, os caídos podem ser levantados. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Por que a ordem foi do anjo: ide aos discípulos e a Pedro? Primeiro, porque Pedro era um homem que tinha se não só negado a Jesus, tinha negado a sua própria fé. Pedro era um homem, naquela situação, depressivo. Era um homem que não tinha mais valor para si próprio. Eu imagino a noite que Pedro passou para sexta-feira, sexta para sábado, e depois do sábado para domingo. Quantos podem imaginar essa noite, irmãos? O maior amor de Pedro, que Pedro tinha descoberto há 3 anos e meio, um homem que ele jurou defender, um homem que ele jurou amar, ele jurou, mas negou 3 vezes naquela noite fatídica da sexta-feira. O Senhor, irmãos, ele mostra que a graça de Cristo é para aqueles que caíram. Você que já tropeçou, Deus tem um novo começo para você. Nós temos uma música assim, deixa eu ver se o coral está vindo. Tem um pedaço aqui. Uma nova história Deus tem. Cante você também. O Deus tem. Não lembro mais, e a letra depois? Diga assim: uma nova história Deus tem para mim. Diga assim. Mais uma vez, uma nova história Deus tem para mim. Por que o anjo manda dizer: vai aos discípulos e a Pedro? Porque ali estava começando a cura espiritual de Pedro. A cura de Pedro não era expulsar 7 demônios como foi de Maria Madalena. A cura de Pedro era a aceitação do próprio mestre. Por isso o anjo diz assim: vai a Pedro e diz que ele ressuscitou e que ele os espera na Galileia. Em terceiro lugar, irmãos, a ressurreição inaugura uma nova criação. Marcos 16:2 diz assim: muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Deus criou o mundo no primeiro dia, e no primeiro dia ele ressuscita o seu filho. Isso significa que o mundo foi feito no primeiro dia. Deus fez do nada pela palavra, e o verbo se fez carne. A palavra é Cristo, e Cristo é o Logos. O Logos criou também. Onde estava Jesus na criação? Criando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no primeiro dia, uma nova ordem começa. Não é a nova era que está pintando por aí, irmãos. É uma nova ordem que começa. O domingo não é apenas o primeiro dia. O domingo é o início de uma nova raça espiritual. Você e eu somos de uma nova raça espiritual. Vocês entendem isso que eu estou dizendo para vocês? Nós somos de uma nova raça espiritual. Nós não somos aqueles reptilianos. Vocês já viram aí as teorias na internet? Quem já viu isso? Que a rainha da Inglaterra era reptiliana, que o dono do Facebook, o Zuckerberg, era reptiliano. Aí aparecia a linguinha assim, tal. Nós não somos reptilianos, nós somos moradores do céu, e isso não vai demorar muito para nós pegarmos a nossa casa no céu. O melhor programa que Jesus fez foi Minha Casa, Minha Vida no Céu, irmãos. Esse você pode ver que vai sair, e você não vai precisar dar o seu FGTS de entrada. Não precisa, basta você dizer assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Uma nova ordem começa no domingo. O cristianismo, em quarto lugar, é um movimento e não uma instituição. Ele vai adiante de vós para a Galileia. Cristo não ficou parado no túmulo, Cristo não ficou olhando ali no jardim. Seguir a Jesus não é uma organização, não é seguir a Quadrangular, não é seguir a Assembleia de Deus, não é seguir qualquer outra igreja. Seguir a Jesus é um movimento, é um caminhar. O cristianismo, ele é vivo. Ele diz assim, o anjo: vai, porque ele está indo antes dos discípulos para a Galileia. O cristianismo é movimento.
movimento, é movimentar a sua família, é movimentar a sua casa, é movimentar o seu bairro. Ser cristão é movimento. Por isso, irmãos, que nós crentes, nós não podemos nos conformar com o culto de domingo. Tem gente que a única coisa que faz da semana para Jesus é o culto de domingo. O cristianismo é movimento. Vai com Deus, minha filha. Atende lá o pessoal, viu? Deus abençoe, obrigado pela ajuda. Olha que beleza. Movimento. Vai com Deus. Não é fácil trabalhar na UTI, não, irmãos. Trabalhar na UTI não é para qualquer um. Jesus, ele não está estático. O cristianismo é movimento. O túmulo é movimento. A ressurreição é movimento. Irmãos, vocês imaginam a quantidade de coisas que aconteceu naquela manhã, naquele domingo. A sexta-feira foi uma sexta-feira de depressão. A sexta-feira foi a sexta-feira mais negra da humanidade. O dia da traição, da quinta para a sexta. O dia da negação. A sexta-feira foi uma sexta-feira de esconderijo. Eles ficaram escondidos. O sábado foi o pior sábado do Shabat. Eles estavam ali no Shabat, estavam na Páscoa. Mas imagina a Páscoa daqueles discípulos, irmãos. O estado depressivo, de choro, de arrependimento por não ter morrido junto com o Mestre. A madrugada de sábado para domingo. E de repente chega descabelada Maria Madalena e as outras Marias que estavam lá. Irmãos, de 6 a 8 mulheres mais ou menos estavam naquele dia. Joana, que era quem mantinha o ministério, uma delas, Salomé, Maria mãe de Tiago, talvez até a Maria mãe de Jesus, talvez a Maria sua irmã, e as outras Marias, quanta Maria tinha. E elas foram, essas mulheres, talvez 6 a 8 mulheres que estavam ali, foram as primeiras que proclamaram, porque Jesus vive, e o ministério de cada cristão é movimento. Quem pode dizer amém? Amém. Em quinto lugar, irmãos, a rotina se transforma no encontro com Jesus. Ele vai adiante de vós, ele vai para a Galileia. Na Galileia era onde eles sofriam, onde eles pescavam, onde eles viviam, onde eles pagavam impostos. Cristo não espera você dentro de um templo. Ele te encontra você na sua cozinha, na sua oficina. Ele encontra você na sua faculdade. Jesus está nos momentos mais simples da sua vida. Tem gente que fala assim: hoje eu não posso falar palavrão porque hoje é o culto. Essa semana não pode falar palavrão porque tem a ceia. Irmãos, preste atenção. Jesus está dentro da sua casa, te esperando na cozinha na hora que você lava a louça. Quem lava a louça aqui? Deixa eu ver. Eu lavo. Jesus está. Quem lava roupa aqui? No tanque ainda não existe mais quem lava roupa no tanque, né? No tanque não existe. No tanque, quem lava roupa no tanque? No tanque, só uma, 2. Vamos fazer uma campanha para dar uma máquina para esses infelizes aqui, irmão. Judiação. Não, lava roupa no tanque, mas não. E quem passa roupa? Passar a gente não passa mais em casa. O dia que vocês me criticarem, eu vou saber. Eu não passo roupa, viu, irmãos? Em casa não se passa mais roupa. Graças a Deus. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Vocês que gostam de passar, continue passando. Jesus está ali nos detalhes. Jesus está nos detalhes da sua vida. Tem crente aqui que está me olhando, que vive como um ímpio, ao Salmo 1. Tem crente que vive como um ímpio, porque não acredita que Jesus esteja no seu dia a dia. Jesus está dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do seu celular. E quando você está vendo o celular, Jesus está vendo junto o celular. Alguém pode falar fala a Deus aí? Quando você está fazendo assim com o teu celular, Ele está fazendo assim. Nossa, que da hora, hein? Que da hora. Amém? Preciso explicar? Preciso explicar? Não.
Em sexto lugar, irmãos, o sobrenatural acontece na naturalidade da vida. Saindo, fugiam do sepulcro porque estavam possuídos de temor e de assombro. Um Cristo morto não impacta ninguém. Nós, que somos, iconoclastas, nós somos iconoclastas. O que é isso? Quem descobrir o bolo de chocolate que está lá embaixo, eu vou dar primeiro. Não pode falar aqui. E se olhar no Google, eu sei que olhou no Google. Tem que olhar para mim. Nós somos iconoclastas. O que são iconoclastas? Ainda bem que ninguém ganhou o bolo. O que é ser iconoclasta? Nós não aceitamos imagens. A nossa cruz é vazia. Amém? Amém. Ser iconoclasta é aquele que é contra imagens. Mas por que nós somos tão chatos assim? Porque nós acreditamos que nós podemos nos apegar à imagem. Irmãos, eu posso me ajoelhar aqui. Eu posso. Alguns de vocês mais pentecostais vão dizer que eu estou sendo herege, mas eu posso me ajoelhar. Posso até carregar, pregar com ela grudadinho. Posso até tatuar. Tem alguns que tem aí. Posso até usar o meu pingente. Mas eu sei que nada disso, que essa madeira não tem nenhuma função na minha vida a não ser lembrar do meu mestre. É isso que é ser iconoclasta. É não estar apegado a alguma coisa. É não estar apegado a algo físico. Porque o reino de Deus não é físico, ele é espiritual. O reino de Deus não está atrelado a eu pegar alguma coisa. Jesus disse assim: vocês estão felizes, mas muito mais felizes são aqueles que não viram e creram. Por isso o sobrenatural acontece na naturalidade. Jesus morto não impacta ninguém, mas o Jesus vivo, ele cura e liberta os cativos. O Jesus vivo produz assombro. Vocês viram o Soldado Romano? Vou explicar um pouquinho do filme, senão vocês não entendem. É um filme que se chama Ressurreição. Alguém de vocês já viu aí, irmãos? Esse filme é a história de um soldado romano, de um tribuno, que presencia a crucificação, presencia a lança. Vocês viram aí na internet, irmãos, numa apresentação numa cidade do interior, os soldados estão lá, toda a cidade está assistindo, o pessoal está lá crucificando e tal, e de repente explode fumaça, que nem esse pessoal que estava aqui capturando Jesus na sexta-feira lá. De repente está na apresentação, a cidade inteira assistindo lá, está consumado, tá, Jesus morre, e aí vem o centurião e fura o lado de Jesus. Aí sobe um homem de capacete e dá uma capacetada no centurião. Vocês viram isso? Acaba com a apresentação. Aí começa uma briga capacetada no centurião, o centurião já vai para cima. Isso não é, na verdade, irmãos, o Jesus ressurreto produz assombro. E vocês viram no telão o tribuno, aquele soldado romano, ele tinha visto Jesus ter sido crucificado, e a história é que ele no final se converte, porque ali ele vê o Jesus ressuscitado junto com os discípulos, Tomé tocando no lado. Tomé, enfia a mão no buraco aqui, Tomé, veja que eu não sou um fantasma, eu tenho carne e osso. Como pode isso, irmãos? Como pode Jesus ter ressuscitado em carne e osso? E de repente aquele tribuno, aquele homem, ele vê Jesus, e no final do filme, depois vocês podem assistir esse filme, ele vai ter um encontro com Cristo, e ele larga ali as legiões romanas, e ele passa a ser um discípulo. Isso aconteceu de verdade com alguns soldados romanos, talvez com até o centurião que estava ali, que disse assim: este verdadeiramente era o Filho de Deus. O Cristo ressurreto, ele traz assombro, e o sobrenatural de Jesus te encontra na sua naturalidade. Irmãos, Jesus não está só aqui no culto, ele está em todas as partes. Em sétimo lugar, irmãos, a morte não tem a última palavra. Marcos 16:6.
não vos atemorizem, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou e não está mais aqui. As mulheres tinham comprado no final do sábado, às 18 horas acabava o sábado, o Shabat, ali judaico. Elas compraram um monte de especiarias. O judeu ele não embalsamava o corpo. Nicodemos, José de Arimateia deu o sepulcro. Nicodemos deu 25 quilos de mirras e aloés. É como se você tivesse comprado uma tonelada de Chanel 5, outro perfume caríssimo. Deu 25 quilos. Eles passaram rapidamente Jesus e depois fizeram o quê? Enterraram. As mulheres estavam lá vendo. Depois elas compraram às 6 horas da tarde, quando acabou o Shabat, elas compraram mais perfume. E de manhãzinha, 6 a 8 mulheres, elas foram passar perfumes em Jesus. E quando elas vão passar num corpo morto, e quando elas vão ali, meu Deus, quem vai abrir a pedra? Quem vai rolar essa pedra? Os estudiosos, irmãos, diziam que mais ou menos 20 homens para rolar aquela pedra quando ela estava encaixada. 5, 6, 7, 8 mulheres, seria impossível rolar aquela pedra. Elas estavam mais preocupadas com a pedra. Mas Jesus, irmãos, desceu às entranhas da morte, ressuscitou como a primícia dos mortos, como diz 1 Coríntios 15. Jesus desceu ao Hades, desceu ao inferno, pregou os espíritos em prisão e saiu de lá no domingo com as chaves da morte, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A gente, irmãos, pastor frequenta muito velório, né? O que mais pastor frequenta é hospital e velório. E eu digo que no velório, irmãos, as pessoas, você vê melhor quem são as pessoas no velório, muito mais do que no casamento. Porque no casamento está todo mundo ali, todo mundo rindo no casamento, né? Alguns não muito, né? Mas está todo mundo rindo no casamento. Mas no velório as pessoas estão prestando atenção em você. E eu vou te falar, irmão, nós já pregamos em velório, você que é pastor já pregou em velório de gente que ateu, e o cara até o final ele ora o Pai Nosso. Por quê? Porque na casa da morte a pessoa dá ouvidos. Elas foram procurar um corpo morto, elas foram procurar um corpo gelado, elas foram procurar um túmulo frio, foram passar pano em Jesus todo desfigurado, passar perfume e chorar em cima dele, chorar. Mulher chora, né, irmãos? Homem chora pouco, né? Acho que o estoque de lágrima é pouquinho de homem, né? Tem homem que chora muito aqui, deixa eu ver. Tem algum homem que chora? Eu gosto assim. Irmãos, olha o tamanho desse homem, irmão. 2,50 m e chora. Tem mais algum homem que chora? Bastante? Tem lá, os dois. Mas parece que o estoque de lágrima de homem. Agora mulher não, você vai no encontro só de mulheres e já está toda chorando, né, irmãos? Você fala, boa tarde, paz seja convosco. Elas estão assim, é gostoso, né? Eu queria que vocês dessem um pouquinho o estoque de lágrimas de vocês, não sei de onde vem. Eu imagino, irmãos, eu imagino 6, 8 mulheres, 4 da manhã, com aquele estoque de perfumes, elas provavelmente teriam vindo de Betânia. Se fossem 6 homens, viu, Florencio, de madrugada, 6 homens de madrugada, de Betânia até o túmulo, eram mais ou menos 2 quilômetros, até aqui no final de Chavantes, ou não, dá 1 quilômetro? Até o final de Chavantes aqui, na avenida, dá 1 quilômetro? Dá mais? Vamos pôr daqui até o final de Chavantes. Se fossem 5 homens, Pedro, Tiago, João, Natanael, eles iriam assim, com a mochila nas costas, de manhã, chutando pedra.
ninguém falando nada. Mas eu imagino lá de manhã, elas chorando, levando coisa, pé. A Bíblia diz que elas falavam entre elas lá assim: quem que vai remover a pedra? É 20 homens para remover, nós não pensamos nisso. É que nem mulher usando o carro, não põe óleo, não põe água, e não calibra o pneu, de repente o carro para. Os homens têm que falar: fala Deus. De manhã, 6 a 8 mulheres ali, as Marias, Joana, Salomé, levando aquela tonelada de perfumes para passar um pano em Jesus, as toalhas para tirar ainda o sangue seco. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando elas chegaram lá, Mateus fala de 2 anjos, Marcos destaca apenas um. Tinha um jovem muito bonito sentado ali, perguntava assim: a pedra removida, o que vocês procuram aqui, mulheres? Quando elas entraram na antecâmara, tinha uma antecâmara, uma antessala, e lá no fundo tinha os lugares onde colocariam os corpos. Sabe por quê? Jesus viveu como pobre, não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas por causa de Isaías, eu quero ouvir um amém, amém? Por causa de Isaías 53, que os judeus tanto lutam para dizer que é Israel, mas não conseguem, que os judeus nos podcasts aí se matam contra os protestantes para dizer que Isaías 53 não é o Messias. A Bíblia diz assim: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E no versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Jesus viveu como pobre, andou como pobre pela Galileia e pela Judéia, mas foi enterrado com o rico, para que a profecia de Isaías pudesse se cumprir. E naquele dia, quando as mulheres chegaram e viram o anjo conversando com elas, e depois as mulheres correm para lá, Maria se senta ali Maria Madalena se senta no jardim e encontra um homem e diz assim: o senhor é o jardineiro, onde o senhor colocou o corpo do meu mestre? Ele diz com uma palavra mágica, chamando pelo nome: Maria. E ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus te chama pelo nome, você responde: mestre, porque Jesus te chama pelo seu nome. Em 1 Coríntios 15, 54 diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? E nós que frequentamos muitos velórios, nós temos 2 mensagens preparadas, preste atenção nisso. Uma mensagem para o velório de um ímpio, aquele que não reconheceu a Jesus como Salvador, e uma mensagem para aquele que é seguidor de Jesus. O velório onde você vai fazer, que notadamente é uma pessoa que não quis compromisso com Jesus, ele é um tipo de velório onde a gente está ali do lado do corpo e prega uma mensagem evangelística sobre a morte, mas o poder da cruz sobre a morte.
Mas o velório em que você vai fazer, quando a pessoa morre com Jesus, é um velório de esperança, porque nós sabemos que aquela pessoa que está ali vai se encontrar comigo e com você um dia na glória. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Vocês viram ali o soldado olhando, Tomé colocando o dedo. Jesus é algo único, irmãos. No céu, Jesus estará com o mesmo corpo, porém glorificado, não mais como um nazareno, um homem da Galileia, mas como um rei. E nós, no céu, não iremos entrar como espíritos, nós entraremos com o nosso corpo glorificado. Este corpo não pode subir ao céu, mas o nosso corpo, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado, desaparecendo na frente dos discípulos, comendo peixe e favo de mel, desta mesma forma nós vamos comer a ceia, e ele dirá: eu não prometi para vocês? Eu vou levantar essa taça do vinho só quando eu for fazer isso no reino dos céus. E um dia eu e você estaremos no reino dos céus, comendo as bodas do Cordeiro, enchendo a nossa barriguinha com o corpo glorificado no reino dos céus. Amém. A alvorada da ressurreição é quando Jesus começa uma nova ordem, onde nós não somos mais presos à morte, nem ao pecado. Nós somos agora livres, porque o Senhor nos libertou do poder da morte para sempre. E eu vou dizer a última coisa para vocês: crente de verdade não tem medo da morte, tem alegria no momento da morte, porque a morte é transitória e passageira. A morte é apenas um estágio. Se você tem pavor da morte, você precisa se reencontrar com Jesus, porque tragada foi a morte a sua vitória. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor possa estar dentro do seu coração, trabalhando a sua vida, enchendo a sua vida de graça, sabendo que nessa alvorada Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter um corpo glorificado. E dessa forma eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ressuscitou e trouxe para nós os benefícios de viver uma nova vida em Cristo. Nos abençoe e nos dê agora, Senhor, um domingo de alegria, porque o Senhor vive e ressuscitou, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, igreja.